Meus irmãos, o evangelho de hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Não julgueis a fim de que não sejais julgado. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Este é o nome do ensinamento de hoje. Item 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgado, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso por tentando, a fim de ter do que o acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o seu dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, lhe atire a primeira pedra. Depois, se abaixando de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Não mais. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Então aqui é mais um ensinamento de Jesus, né? Aqui está mostrando que Jesus sempre foi perseguido, estava sendo tentado mais uma vez, né? Porque eles sabe que estavam sempre aproveitando um jeito de perseguir Jesus, a tentar para ver se conseguiam prender, né? Então, na realidade aqui, esse ensinamento, deixa eu fazer aqui um pequeno resumo. Os fariseus, eles tentavam Jesus para o acusar. Eles trouxeram a mulher adulta, mas eles tinham certeza que dessa vez eles iam conseguir prender Jesus, porque eles pensavam assim, ó, se Jesus não apedrejar, ele vai ser preso porque ele vai estar indo contra a lei de Moisés. E se ele mandar apedrejar, ele vai ser preso do mesmo jeito, porque ele vai estar indo na contramão do seu amor, do seu perdão, que é o que ele ensinava, o que ele tanto pregava. Então, na opinião deles, Jesus não ia escapar dessa vez, né? Mas Jesus, com toda a sua benevolência, Jesus soube resolver essa situação. Então, vejam bem. Esse ensinamento aqui do item 11 é sobre não julgar, né? Então, essas palavras de não julgar, ela vem diretamente do Evangelho de Jesus. São lições de Jesus, são ensinamentos de Jesus sobre a indulgência para com as falhas e os erros dos outros. Então, nós temos o dever de ser indulgentes e não apontar os defeitos alheios. Tenhamos misericórdia. Jesus diz sobre esse pecado, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus podia aproveitar que ele ficou sozinho, né? Todos eles foram embora.
ficou só ele e a mulher, surpreendido em adultério. Ele podia aproveitar e chamar a atenção dela e falar: "Oh, você não tem juízo, pensa o que você está fazendo." Podia chamar a atenção dela, mas não. Ele simplesmente falou: "Eu também não vou julgar você. Eles não te julgaram e eu também não vou julgar. Vai e não peques mais." Simples assim, Jesus perdoou. Então Jesus, ele vem pedindo isso pra gente. Jesus, ele nos avisa. Jesus, ele nos pede. Jesus, ele nos adverte para não condenarmos os nossos irmãos que erram. Não julgar, pois seremos julgados da mesma medida. Foi por isso que na passagem da mulher adúltera, Jesus disse: "Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra." Foi o que Jesus disse quando os fariseus queriam apedrejar a mulher. Então, os fariseus, eles pararam e ficaram refletindo sobre suas próprias falhas. Eles se viram como pecadores. Eles olharam para dentro de si mesmos e perceberam que eles também erraram e muito. Tanto que quem era mais velho errou muito mais do que quem era mais jovem. Por isso foram se retirando primeiro os mais velhos, né? Então, um ensinamento muito bom para a gente aprender é não ficar apontando o dedo para os outros, né? Então, veja bem, depois que eles reconheceram as próprias falhas e os próprios erros e se viram como pecadores, nenhum deles teve a coragem de apedrejar aquela pecadora. Porque todos nós erramos também. E quando erramos, vamos desejar misericórdia também. Não podemos nos considerar melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Porque somos seres humanos e sujeitos a erros também. Não somos superiores a ninguém, não somos melhores do que ninguém. Tenhamos, pois, misericórdia dos nossos irmãos que erram. O irmão que erra é porque ainda está aprendendo. Então, vamos auxiliá-lo. Vamos dar-lhe as mãos. Vamos ajudá-lo a se melhorar. Esta é a questão. Se não puder ajudar, então não torne a situação pior. Substitua o julgamento por compreensão, porque todos estamos aprendendo. Aqui na Terra, ninguém é perfeito, somos eternos aprendizes. Estamos num planeta de provas e expiações, por isso estamos aprendendo. É como se fosse uma escola. E como tem o jardim da infância, o ensino fundamental, o ensino médio, faculdade, pós-graduação e muito mais, todos nós estamos passando por um processo evolutivo rumo à perfeição. Ainda não somos espíritos perfeitos, mas chegaremos lá em nome de Jesus. Estamos galgando momentos diferentes de uma jornada eterna de evolução. Deus nos criou para sermos luzes. Um dia todos seremos anjos de luz. Peçamos então, em nossas orações: Senhor, ajuda-me a não julgar o meu semelhante, que eu jamais atire a primeira pedra. Fortalece a minha fé, fortalece meu coração, para eu não julgar, que assim seja. Então, tenhamos misericórdia, tenhamos indulgência, que é o perdão das ofensas, perdão do pecado, perdão dos erros de nossos irmãos que erram. Porque nós também erramos. Por isso que Jesus diz nesse ensinamento: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos,
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.